Boa tarde, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a misericórdia de um Deus que é amor, nunca nos falte. Iniciamos o 9º dia com São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, ontem nós vimos que Padre Pio havia tido combate espiritual, físico contra o encardido, e que nisso ele conheceu uma mulher que estava enferma, que estava à beira da morte. E Padre Pio teve que aceitar a vontade de Deus. Fazendo um pequeno resumo do que nós estamos vendo nesses 9 dias que já se passam, São Padre Pio nos ensina a obediência, a seguir a vontade de Deus, a aceitar a vontade de Deus, nos ensina a sermos os filhos íntimos de Jesus e de Nossa Senhora, a qual também ele tinha uma intimidade imensa. Padre Pio chegava a rezar inúmeros, mas não eram poucos, eram mais de 10 rosários por dia. E rosários é o rosário completo, não é um terço. Então nós vimos até aqui a obediência, a aceitar a santa vontade de Deus, a ter intimidade com Deus. E hoje ele está na sacada, na parte de fora da igreja, na parte alta, e chega um frei e diz a ele está muito enfermo, né? Lá na casa dos freis e dos frades ele vive momentos de muita enfermidade, desde o início, quando nós vimos a sua doença, onde ele chegou a quase 50 graus de febre, onde nós vimos toda a doença que ele sofreu lá, toda a enfermidade, e dessa vez ele está de novo doente. E aí chega um frei para ele e diz: Pio, se Agostinho autorizar, eu conheço um local onde tem um ótimo ar para se respirar, e lá eu posso levar você. Ele pegou, olhou para o céu, como quem diz: é da tua vontade, Senhor, que eu vá para lá? Depois ele olha para o frei e diz: fale com Agostinho. E aí ele fala com Agostinho, Agostinho autoriza, e eles vão juntos para este lugar chamado São Giovanni Rotondo, que foi o local onde Padre Pio viveu todo o resto de sua vida. E quando Padre Pio chegou lá, depois de vários dias de caminhada, Padre Pio de longe, ainda avistando todo o lugarejo, ele diz para o frei: daqui, peregrino, eu nunca mais sairei. E aí ele fica lá, ele conhece o responsável, a autoridade de lá, e ele passa a morar na casa dos freis de lá, de São Giovanni Rotondo. No caso, ele mora na igreja, né? E lá ele vive uma das maiores uma das maiores graças de Deus na sua vida. Lá ele alcança e vive uma das maiores graças de Deus na sua vida. Lá os grandes milagres são realizados, lá grandes obras são feitas. Uma de suas obras de caridade que ele realiza lá, ele logo no início, no começo, quando ele chega lá, ele se assusta ao ver várias mulheres rezando na igreja. Era um dia de chuva. E aí ele vai e fala para ela: o que vocês estão fazendo aqui nesse tempo de chuva, tá chovendo? E aí elas falam: estamos rezando. E aí ele: tudo bem, vai mais lá para trás e tem uma mulher lá sentada. E aí ele chega para ela e diz, fala com ela, fala o nome dela, ela diz: como você sabe meu nome? E aí ela fala das dificuldades da casa dela, dificuldades na questão da alimentação e tudo.
E Padre Pio pega, vai lá na oferta da igreja, tira as moedas que estão lá, dá para ela e diz: vá comprar alimento para sua família. Foi uma das obras de caridade que Padre Pio fez lá. Teve muitas outras, mas teve essa que foi a primeira obra de caridade que ele fez em São Giovanni Rotondo. Porque ele sabia que o povo de lá era um povo sofrido, um povo que sofria com as dificuldades. Quando ele chegou lá, que ele disse: aqui é onde eu vou viver o resto da minha vida, é porque ele era já convidado por Deus a viver as agonias e as dores da humanidade. E lá era um povo sofrido. Lá era um povo que passava fome, lá era um povo que não tinha uma vida tão voltada para Deus. Lá era um povo que tinha um povo muito sofrido, tanto no espiritual como no carnal. E aí ele começa com a sua primeira obra de caridade. Ele dá de comer a uma família. Assim também, meus irmãos, somos nós. Nós muitas das vezes, e quando eu falo nós, é um nós bem grande, e eu me incluo nesse nós. Quantas vezes um irmão chega para nós e precisa de oração e nós ignoramos? Quantas vezes um irmão a gente vê que está com a cara abatida, com a cara sofrida, e nós às vezes ignoramos, às vezes até dizemos é drama. Realmente tem muitos irmãos nossos que vivem dramas, e dramas que às vezes nem é tão grandioso o drama assim para nós. Acha que é um probleminha qualquer, mas que por mais que seja um probleminha, para ele não é, meu irmão, e ele precisa ouvir de nós aquela palavra de Deus, aquela palavra de conforto, às vezes até mesmo um abraço que o acolhe. Aquele abraço para Deus é uma obra grandiosa sendo feita na vida do irmão. Para nós do grupo de oração Rual, o grupo qual eu e minha esposa estamos à frente, o abraço foi o primeiro sinal de cura, de libertação. Foi um sinal dado por Deus como um abraço acolhedor. É o próprio Cristo que nos abraça. É o próprio Cristo que nos acolhe. E às vezes, meus irmãos, é nós que precisamos dar esse abraço. Quando nós dizemos que Cristo vive dentro de nós, e de fato, Cristo vive dentro de nós, quando abraçamos os irmãos, é o próprio Cristo que abraça. Feche seus olhos, vamos fazer um momento de oração, para que Deus possa nos dar a graça da caridade no alimento corporal, mas principalmente na caridade com o alimento espiritual, a oferta. Senhor Jesus, nós te entregamos, ó Pai querido, Pai amado, toda a nossa vida, todo o nosso ser, nossa família, nossa casa, as missões, Senhor, que Tu nos dá, nós entregamos a Ti, Senhor, para que Tu conduzas segundo a Tua vontade. E te pedimos, ó Pai, Tu que és o Pai da caridade, Tu que és o Senhor, que faz com que tenhamos o dom dessa caridade com o irmão, com o próximo. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos mais caridosos e mais amorosos com nossos irmãos. Que ao estarmos do lado dos nossos irmãos, a acolhermos com um abraço, seja Tu, Senhor, aquele que acolhe, que abraça e que puxa para perto e diz: venha, filho, sou eu que te acolho. Que no nosso abraço, Senhor, não sejamos nós abraçando, que seja o Senhor que abraça por nós. Sim, Senhor, e te pedimos, fica conosco, ó Pai. Fica com nossas dificuldades em sermos caridosos. Fica com nossas dificuldades em aceitarmos a Tua vontade, em sermos mais ofertados aos irmãos. Fica, Senhor, já é tarde, o dia declina e nós não podemos ficar sem Ti.
Tudo isso nós te pedimos, pela intercessão de São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Fica com Deus, meu irmão, e lembra, sejamos caridosos.